Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Independente do horário em que você for assistir esse vídeo, Deus falará ao teu coração. Você sabia que Deus ele usa aquilo que você tem, aquilo que nós temos? Quer um exemplo disso? Livro de Êxodo, no capítulo de número 4, no verso de número 1 adiante, a continuação da passagem que nos mostra a aparição do Senhor no meio de uma sarça a Moisés, delegando uma missão àquele homem, para que ele fosse até Faraó e ordenasse que Faraó libertasse o povo hebreu, para que aquele povo fosse adorar a Deus no deserto, prestar culto a Deus no deserto, e logo após fosse possuir a terra que Deus havia preparado para eles. Moisés, cheio de dúvidas, indagações, com o coração temendo, ele indaga ao Senhor e diz: mas Senhor, eis que aquele povo, eis que Faraó, eis que aquela nação, eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, e ainda dirão: o Senhor não te apareceu. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que tu tens na mão? Moisés diz: um cajado. Em algumas traduções bíblicas diz uma vara. E ele fala a Moisés assim, o nosso Senhor diz a Moisés: Moisés, lance essa vara no chão. Ele obedece de imediato à voz de Deus e aquela vara se transforma numa serpente. Bonito que Moisés, com medo de ser picado pela cobra, ele se esquivava dela. Ele pula de um lado para o outro, foge daqui, foge de lá, e Deus diz: Moisés, pegue essa serpente pela cauda. Ele obedece e aquela cobra se transforma novamente no cajado. Interessante que esse foi o primeiro sinal de Deus, a primeira demonstração do Senhor para Moisés, para que ele entendesse que o Senhor estaria com ele naquela missão. E foi com esse mesmo cajado, a única coisa que Moisés tinha, que Deus operou todos os outros sinais no Egito e no deserto em direção à terra prometida. Inclusive o mar vermelho se abriu com o toque da vara do cajado de Moisés naquele mar. Quando ele estende o seu cajado em direção ao mar, o mar se abre e o povo passa em terra firme. Quer um outro exemplo? Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 30 até o verso de número 56, diz que Jesus pregava às multidões, e aquela multidão acompanhava Jesus há mais ou menos 2 ou 3 dias. E a multidão sentindo fome, os discípulos preocupados com esta questão, pedem para que o Mestre Jesus enviasse aquele povo para casa, para se alimentar, para beber. Mestre, manda esse povo embora, para que eles vão comer, para que eles vão beber, para que eles se alimentem, não temos nada para dar para eles. Aí trouxeram até Jesus um menino. Aquele menino chega até Jesus com um cesto. No cesto tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus levanta os cestos para o céu, rende graças ao Pai, e na mesma hora os peixes foram multiplicados, os pães também. E toda aquela multidão se alimentou de toda aquela multiplicação a partir de 5 pães e 2 peixinhos só. Jesus alimentou uma multidão imensa e pôde terminar a sua pregação, o seu sermão, e evangelizar aquele povo que estava sedento da palavra e também do pão biológico, podemos dizer assim, né? Quer um outro exemplo? A Bíblia diz no livro de Juízes que Sansão, homem de Deus escolhido, nazireu, separado por Deus, o pequeno sol, né, a tradução mais aproximada para Sansão é o pequeno sol, né? Sansão foi chamado para brilhar, mas Sansão estava em risco. 1000 homens foram destinados a acabar com a vida de Sansão. E Sansão, desarmado, ora a Deus, e o Espírito de Deus o toma, e ele, cheio da presença de Deus, acha uma arma. Qual era a arma de Sansão? Uma queixada de jumento. Mas bastou aquela queixada de jumento e o principal, a presença de Deus na sua vida, para ele derrotar aqueles 1000 homens e ganhar o livramento da parte de Deus. Deus não precisa de muito para agir. Deus não precisa de muito para agir na tua vida. A Bíblia diz
no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 20, que se nós tivermos a nossa fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, quando a Bíblia fala grão, fala de semente, nós vamos dizer a esse monte, sai daqui e passe para lá, e isso vai acontecer. O que eu quero dizer com essa palavra para você, para encerrar esse vídeo? Deus não precisa de muito para operar, basta o que você tem. Era um cajado que Moisés tinha, bastava aquilo para Deus operar milagres. Era a queixada de jumento que tinha no chão, bastava aquilo para Deus operar os milagres também. Eram 5 pães e 2 peixes, era aquilo que Jesus precisava para multiplicar o alimento. Cada um fazendo a sua parte. Você pode estar passando por privações. A tua fé pode ser pequenina, como um grão de mostarda. Mas é essa fé, essa pequenina fé, que basta para que você alcance de Deus a tua vitória, para que esse problema saia daqui e seja lançado para lá, para que barreiras caiam na tua vida, para que mudança haja na tua casa e para que o Senhor mostre que Ele é na tua vida. A sua fé pode ser pequenina, pode haver pouca provisão na tua casa, na tua família, no teu lar, na tua vida, como havia nas mãos daquele menino, mas bastou aqueles 5 pães e 2 peixinhos para Jesus operar um grande milagre. Pode haver pouca provisão na sua vida, mas é a partir daí, e basta apenas isso, para que o Senhor opere grandes coisas na tua vida, para que haja abundância, para que haja mudança, para que haja vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Pode haver pouca fé, pouca esperança, pouca força, pode haver poucos recursos, mas é a partir do pouco que Deus te colocará no muito. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz a Bíblia Sagrada. Creia, confie, acredite, não desanime. Fique firme na presença de Deus. A partir do nada, Deus pode criar o tudo. O Senhor vai mudar a tua história, viu? Acalme o teu coração, confie no Senhor, clame a Ele, e tu terás uma resposta grande da parte de Deus. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.